Mas do lado do Flamengo, quando rodou o elenco contra o Nova Iguaçu, quem entrou foi o Everton Cebolinha. E jogando muito pelo lado esquerdo ali. E é um jogador que, se tiver bem fisicamente, com ritmo, com sequência, ele vai levar a rotação. Ele pode até conseguir uma vaga de titular. Então, hoje você tem uma diferença considerável nos dois elencos. Mas não isso até por característica de time, de ideia de jogo. Há muito tempo, o Flamengo, até pela qualidade, o elenco que tem, oferece um pouco mais de recurso técnico para ter variação nesse momento ofensivo. Mas ainda assim eu vejo um jogo... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo. E é o seguinte, falta menos de uma semana para a Supercopa do Brasil. E a pergunta é o seguinte, com esses resultados do último final de semana entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo se tornou favoritaço para esse jogo? Quero saber a tua opinião. O Flamengo se tornou favoritaço com essa última semana que passou? Com os maus resultados do Palmeiras e os bons resultados do Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vambora para o vídeo aqui rapidinho. Créditos da ESPN no Brasil. Vou deixar o link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto. Deixa o like, vambora aí. Agora, uma Supercopa, né? E é bom frisar, eu aprendi com o Prater, não é a final da Supercopa. Não. É a Supercopa, porque só tem um jogo. Correto, tá certo. Ou é final ou é Supercopa. Exatamente. Mas vocês tratam como se fosse a final da Champions League. Breler, você não tem ideia do sofrimento. Posso? Deve. O que acontece é, a gente precisa olhar para o Palmeiras, que a gente já se debruçou aqui durante quase uma hora, sobre o momento instável de um time que não funciona em campo, e olha para o outro lado. O Flamengo não foi testado contra um rival, não jogou um clássico, mas o que a gente tem de amostragem para observar é um time que minimamente tem sua paz com o Vitor Pereira, não há um cenário de instabilidade ou turbulência com torcida, um time que oscilou ali no meio de semana, e é muito importante resgatar aquela observação do Praz, que não necessariamente, não podia ser algo programado, você atingir um pico no final de semana, atingiu contra a Portuguesa, atingiu ontem, tenta atingir contra o Palmeiras, um time que, quando tem a bola, independentemente da fragilidade do adversário, joga com alguma facilidade, com sua torcida, com o Maracanã, com seu apoio. Então, para o que tinha de preparação até o dia 28, o Flamengo fez o dele. Em campo e até fora dele. O Palmeiras não fez. Então, acho que o que dá para traçar de comparativo não é que esse Palmeiras vai ser brilhante, que a facilidade de jogar contra o Nova Iguaçu com a Mendes vai ser a mesma de jogar uma decisão contra um Palmeiras. Não vai ser. Agora, esse time está jogando. Esse time chega com minimamente alguma confiança. O Gabriel está fazendo gol, o Arrascaeta joga o seu futebol, o Pedro está fazendo gol. A defesa, você já começa até a abrir um debate se o Fabrício Bruno merece em algum momento uma vaga, quem é que vai jogar por ali. Se o lateral é o Ayrton Lucas. Você tem o Felipe Luiz jogando 90 minutos do fino, independentemente, repito, de ser Nova Iguaçu. Melhor notícia para o Flamengo foi o Felipe Luiz. Você tem o Mateuzinho trazendo o eixo para o lado direito de novo, fazendo uma boa partida. Você tem o Cebolinha que, quando joga com o Mateuzinho combinado, os dois abrem o campo. A ideia de jogo do Vitor Pereira funciona. Então, você tem pontos positivos dentro de campo, com bola, a se observar no Flamengo. E no Palmeiras? Você ainda não tem. Tem o Rafael Veiga voltou bem. Ponto. Então, assim, o comparativo aí, alguém pode falar, mas também jogou contra o São Paulo, um clássico. O Flamengo jogou contra a Baba, quem quiser chamar assim, eu discordo. Rafael Prato valoriza muito o trabalho do Nova Iguaçu. Acho que os adversários do Palmeiras, tirando o São Paulo, exigiram mais do Palmeiras do que os adversários do Flamengo? Não, mas quando o Palmeiras... Estadual contra estadual, não, mas aí só para traçar uma régua, tira o jogo do Nova Iguaçu, então tira o jogo esse fim de semana do Palmeiras contra o São Paulo. Quando o Palmeiras foi pouco exigido, ele também apresentou pouco. Quando o Flamengo foi pouco exigido, mas os adversários do Palmeiras melhores que os do Flamengo. Tudo bem, mas vamos combinar que são adversários limitados e muito inferiores ao Palmeiras. E ele apresenta pouco. Mas é um time que vai jogar a Série B como o Botafogo, mas eu outro acho, nível de competição. Mas eu acho que são times inferiores. Quando o Palmeiras tinha um time muito inferior do outro lado, não conseguiu fazer valer a vantagem. Quando o Flamengo teve um time muito inferior do outro lado, fez a vantagem com certa tranquilidade. Então, assim, é o que dá para observar. Dito isso tudo, a gente tem a chance enorme de quebrar a cara com um tá muito bem, um tá muito mal. É Flamengo e Palmeiras. Se a última impressão fosse o jogo do Madureira, teria sido uma impressão que boa parte da torcida já se levantou contra o Vitor Pereira. Mas aí a gente volta para falar, qual era o planejamento? Era ter um pico de atuação no Madureira ou era no fim de semana? Para dar um espaço de uma semana para o Palmeiras. Porque quem quiser olhar o Madureira, olha. Quem quiser olhar o Portuguesa e o Nova Iguaçu, também olha. Concordo, então, assim, mas... a gente viu mais coisas interessantes de um lado do que de outro. Isso eu acho que é óbvio. Mas isso até por característica de time, de ideia de jogo. Há muito tempo, o Flamengo, até pela qualidade, o elenco que tem,
oferece um pouco mais de recurso técnico para ter variação nesse momento ofensivo. Mas ainda assim eu vejo um jogo muito parelho, que se desenha para ser também. mais um jogo truncado, apertado. Porque se o Palmeiras não tá conseguindo jogar, vai tentar fazer com que o Flamengo não jogue também. Sim. E o Flamengo, no início de temporada, pode ter algum tipo de dificuldade. Aí o tempo passa, você tem uma escapada de um Palmeiras. Por isso que eu falo, importante errar com convicção, né, Prato? Aí tá tudo você muito bem falou aqui, tudo. tudo muito complicado aqui, Agora eu e a gente vai errar o palpite. mas eu discordo. Agora, Vai ter a amostragem, palpite o Flamengo entregou mais até Discordo aqui. desse trocadilho aí, super favorito. Não vejo. Isso aí eu sei o que é. Isso aí é coisa de anti-flamenguista ou de palmeirense naquela secada. Secada, cara. Tudo bem. Eu não quero acreditar que foi o Tuca tá de férias. O Galindo tem Marcelo, potencial, quem fez, hein? hein? Galindo é glorioso, mas parece que ele não é. Galindo tem muito potencial para esse Tem GC. potencial. Não, Ou o Marcel sugerir pra alguém também, é bom lembrar, é o chefe. Nesse estágio da temporada, não dá para Os cravar. caras estão um justificando super aqui que é favorito. o seguinte, o Flamengo, quem fez o GC dá a seguinte justificativa. Eu não vou dar nomes aqui. Sim, é Vou melhor. dar nome. É melhor você Vamos omitir. preservar a equipe É melhor, aqui. é melhor. Que, por exemplo, o Flamengo trouxe o Gerson. O Palmeiras não trouxe ninguém. Então o Flamengo é super favorito. É isso aí. Essa é a Puxa justificativa. vida, o pessoal tá... Gerson, Essa é a justificativa. fator Gerson. Fator Gerson. objetivo, eles O fator escolhem, Gerson objetivos, está lá em mas- cima. Não, e o Gerson tem mostrado um nível físico excelente, está muito bem, percorrendo todo o campo, mas tecnicamente ainda não é tudo que o Gerson pode jogar, o que é normal. São pouquíssimos jogos, uma amostragem pequena. Mas eu vejo que ainda há coisas a se ajustar nesse Flamengo. Não é um Flamengo... O Flamengo dizer que foi testado, Não foi. Vai ser agora, sábado. E possivelmente também... Não, vai ser. Eu acho que tem um nível de enfrentamento. Claro, ali. tem muito mais, mas contra um adversário que também está num estágio de remodelagem, testando uma nova Mas você acha que o formação. Palmeiras foi testado contra o São Paulo? Muito mais do que o Flamengo foi em qualquer jogo do Então Carioca. vamos concordar que o Flamengo vai ser testado contra o Palmeiras. Sim. Independentemente do nível da temporada, há um enfrentamento ali que ainda não existiu. Mas até esse teste... É o que há de melhor, tá, de enfrentamento Precisa ser hoje. contextualizado Claro. pro que o Flamengo vai enfrentar no Mundial. Amigo, porque aí é um William, até cenário- sábado o Breyer e Pratos cancela esse jogo. Também acho. Pelo amor de Deus. Diz pra cancelar o jogo. Mas temos essa pretensão. esse O teste já não é tão Deixa eu falar bom. uma coisa pra você. Muito pelo Esse contrário, A jogo, programação tá toda ele voltada tá... pro jogo de sábado às 4h30. Esse jogo, ele tá no caminho do Mundial. Exatamente. Ele é importante no Estaremos que de diz olho. respeito, inclusive, à preparação para o Mundial. Mas o Flamengo não tá olhando esse jogo e falando, isso aqui eu vou me preparar para o Mundial. Não vem com essa. William. Ele O tá Palmeiras tá olhando tratando assim. como uma decisão contra o principal rival e tal, e o tamanho do jogo, etc. O que vamos tirar disso aqui para o Mundial é uma consequência. O Flamengo não está entrando nesse jogo mas pensando no Mundial. É um grande desafio para a gente se preparar bem para o Mundial. Não, é um grande desafio para ganhar o jogo, O Flamengo para está você entrando ganhar de um ali grande para rival, ganhar o claro. jogo. Isso Para tá ganhar certo. o jogo. Fala, Breno. Mas é que esse jogo não pode ser definidor da temporada, muito menos pro Mundial. Não vai ser. Pô, o Flamengo perdeu, vai com a confiança abalada pro Mundial. Dá uma mexidinha. Não é legal, não é gostoso. Não é. Como diz Rafael Prat, experimenta perder. É isso aí. Experimenta perder. Sempre é ruim perder, Claro que é. mas tem de colocar no pacote que esse é um jogo de abertura de temporada. O conceito dele é abrir temporada. Exatamente. O Breyer, As eu equipes acho estão o se conceito, preparando. eu acho o conceito maravilhoso pra gente se debruçar, Mas a trazer prática, todo o contexto. mas a é uma realidade abertura de temporada, começa assim, vai não com vai mais. definir, mas Muito meu amigo, legal, fantástico, Brasília com calor, chega 35 segunda-feira, graus, mas- o Palmeiras com uma derrota cachapante ou não, chega o Flamengo para viajar, tendo perdido por um adversário que perdeu peças do ano passado, inicialmente uma mínima crise fora de campo, ninguém quer. É difícil tirar, sabe, esse rótulo do peso que o jogo tem. Ninguém quer. Se está no calendário, todo mundo entende a importância. Todo mundo quer sair maior do que entrou nesse jogo. Quando perde amistoso na Florida Cup já gera barulho. Já era, derrota. verdade. Eu reparei isso. Pois é, mas... Mas quem fez barulho na Flórida que perdeu? tem uma galera que Teve. faz. E Tem teve um pessoal e que... Lá no prédio? Lá no O prédio? pessoal esteve lá gritando. tem no time. vizinho. Lá no prédio o pessoal gritou que perderam na vizinhos. Flórida? Tem. Rapaz, isso é um perigo. Por isso que eu não me envolvo Sempre mais. existe esse tipo de cidadão. Por isso que eu não me envolvo mais, Breyer. Mas para o Flamengo, Sabe o erro que você internamente, o que tem que ser trabalhado ali é desempenho. Porque só vai assustar, só vai gerar uma queda de confiança se o Palmeiras passar por cima, atropelar, o Flamengo não ver a cor da bola, ou o contrário. Agora, se for um jogo disputado, como tem sido a Supercopa, principalmente
O Palmeiras, quando enfrentou o Flamengo na Supercopa, fez um ótimo jogo. O desempenho foi excelente, tanto é que isso se refletiu na temporada. O Palmeiras terminou como um campeão da Libertadores. Então não é um jogo definidor de nada. Deve ser tratado assim, como um jogo que vale taça, como um jogo que tem que ser encarado de forma séria, mas o resultado tem que ser muito, mas muito relativizado. Tá bom. Real Madrid perdeu a Supercopa pro Barcelona recentemente, já viu lá que negócio... Opa, pera, do Valência, vocês falaram que ele ganhou. Mas aí vocês falaram do Valência, vocês falaram que ele ganhou. Mas aí vocês contam a história que vocês quiserem aqui. Mas ali o que pesou porque era Real Madrid e Barcelona, Palmeiras e Flamengo. Mas ali o que pesou foi 1-1, que ganhou. Entre Real Madrid e Barcelona foi um acumulado de derrotas e tropeços do Real Madrid, mais um desempenho sofrível, em que o Barcelona realmente foi superior. E o elenco dos dois times não dizem isso, que foi... Nem o resultado poderia ter sido até maior para o Barcelona. Poderia. Por isso. Agora, o Abel sabe, assim como o Vitor Pereira, que se for atropelado num teste, de fato é um teste que nivela melhor as coisas... Um teste? A Supercopa é um teste? Para os dois times, sim. Para os dois times, sim. Isso não quer dizer, William, eu sei que você está muito preocupado com a programação. A gente jamais está minimizando grandes profissionais que estarão em Brasília. Eu quero deixar isso bem claro. Eu estou preocupado com os grandes profissionais. O que você vai Brasília? Está perdendo tempo. Você é profissional que vai a Brasília sábado, acompanhar Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Você vai acompanhar um grande evento. Obrigado. 2 dos melhores times do continente. Grandes vencedores, títulos nos últimos anos no Brasil e também na América do Sul. Então você, profissional, não se sinta desvalorizado em hipótese alguma por esse programa. O programa está falando que você... Programa não, você. Não, é que eu estou falando. Você que irá a Brasília, você vai acompanhar um grande evento. E você vai fazer o quê sábado, tudo para ser um grande jogo. Sábado você vai fazer o quê? Não, vou acompanhar esse jogo também. E outros também. Jornalisticamente. Só para a gente ir para o intervalo rapidinho. Quem ganhou a Libertadores ano passado? O Flamengo. Tá. E no ano retrasado? O Palmeiras. E no outro ano? O Palmeiras. E no outro ano? O Flamengo. Que legal. Quem ganhou o Brasileirão ano passado? Palmeiras. Tá. No ano retrasado? Flamengo. No ano retrasado, Atlético. Antes o Flamengo e Flamengo. O Flamengo. E antes? O Flamengo. Tá bom. Então o Flamengo... Vê quantas vezes você falou Flamengo. E a Supercopa do Brasil, quem ganhou nos últimos 4 anos? Então... Vai lá, quem ganhou? Atlético. Ganhou o Atlético. Em cima de quem? Do Flamengo. E o Flamengo anterior? Como terminou a temporada? O Flamengo ganhou. Em cima de quem? Do Palmeiras. E no outro ano? No outro ano ganhou o Flamengo. Em cima de quem? Do Atlético Paranaense. É isso? Quantas vezes você falou em Flamengo e Palmeiras em título? Eu falei algumas vezes. Aliás, na programação eu falo bastante. Que maravilha. Mas quem vai ao Brasil não se sinta desvalorizado, não. É um grande evento. É quem? É Palmeiras. Com quem? Flamengo. Tá bom. De novo, gostei. Palmeiras. Com quem? Flamengo. Final da Champions League. Eu gravaria uma vinheta. Quer dizer, espera aí. Eu vou falar uma coisa pra você. A nossa Libertadores é o quê? É a nossa Champions. Sim, certo? Sim. Muito bem. Sim. E nós tivemos Palmeiras e Flamengo decidindo. Flamengo e Palmeiras ganharam as últimas 4 Libertadores. Não, mas isso aí deve ser alguma coincidência. O Prato disse que não... Não. Você é um irônico. Só aí daí. Nada disso. Não falei nada disso. Vamos pro intervalo e a gente volta já para falar do Corinthians. Bora aí. Em 2023. Então, mas... E assim, foi o próprio Botafogo de Ribeirão Preto... Tem que pôr um asterisco. Time chato, O time Campeonato bom. Estadual Paulista é melhor que o Campeonato Carioca. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Mas você consideravelmente. olhar o nível técnico e poder de investimento, se não investiu, aí é problema da diretoria do Palmeiras. Se você olhar o nível técnico do Palmeiras, era para ter feito uma partida de desempenho coletivo, individual, muito melhor. Mas é início de temporada, mas poderia ter jogado muito melhor. Era para ter feito um jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o Palmeiras sofreu. O Palmeiras teve dificuldade de criação. Se não é o gol do Rafael Veiga e se não fosse as defesas do Everton... Eu escutei vários palmeirenses colocando esse jogo contra o Botafogo como um dos piores desde que o Abel chegou. Talvez seja um pouquinho de exagero, mas colocaram dessa maneira, apesar da vitória. Será que a gente não está pesando muito no estadual? Em um momento de preparação mesmo, de parte física, de... Porque diferente da temporada passada, ele tinha o time encaixado. Esse ano ele não tem. Ele precisa do estadual para encaixar esse time. Ele precisa desse início de estadual para encaixar o time. Pelas peças que a gente já falou que está faltando. Óbvio, vai chegar no sábado, é 11 contra 11. Palmeiras e Flamengo têm uma história aí já de vir buscando títulos. Tudo pode acontecer. Analisando o momento, para mim, o Flamengo ele está muito mais em questão... ele oscilou no jogo contra o Madureira, mas a oscilação do Flamengo na temporada é menor.
é só 4 jogos, né? São 4 jogos do Flamengo. Do Flamengo, sim. Mas a oscilação é menor e está muito mais próximo do que a gente pode ver desse Flamengo na temporada inteira, por que já apresentaram, do que o Palmeiras. O Palmeiras é uma interrogação. É louco isso, né? Porque é um trabalho que está começando no Flamengo, contra um trabalho consolidado, e é um Flamengo mais confiante nesse momento. Mas o Vitor Pereira também começa sem querer inventar moda, né? Isso é importante, né? O pouco que ele inventou, que eu nem acho que ele inventou contra o Madureira, já todo mundo caiu de pau com a história do Marinho na lateral, Sim. que também não tinha muito mais o que fazer ali, e não é que não ganhou da Portuguesa, do Madureira, porque ele entrou com o Marinho na lateral. Ele teve que colocar o Marinho na lateral no meio do jogo, inclusive porque não estava ganhando da Portuguesa. Mas aí as cornetas já começaram a roncar. Mas é um Flamengo mais confiante em si. Mas tem um ponto interessante, né? A gente está falando aqui sobre reforços, né? O Palmeiras perdeu um Danilo que era muito importante, né, no setor de meio campo. Teve reposição? Não teve. O Flamengo está perdendo o João Gomes. Sim. A reposição é o Gerson. Tinha reposto já tá lá. E repôs já se preparou antes para essa barulho. transição necessária. A gente está falando de dois jogadores ali de uma faixa etária, né, bem semelhante e ótimos da nova geração, junto ali com o André do Fluminense. Mas o Flamengo já se preparou para isso. Tem que ver também... Eu acho que o jogo do Palmeiras, pensando e projetando essa Supercopa, ainda mais um Palmeiras que tem tido dificuldade para propor o jogo, para circular, para ser mais criativo, né, ter mais inspiração, ele pode se encaixar mais contra o Flamengo. Porque a defesa é forte. E da verticalidade? Vertical. Eu acho que para esse estilo de jogo, você pressionar e acelerar o jogo, é outra partida que a gente vai ver no sábado. Não vai ser um Palmeiras que vai ser necessariamente aquele Palmeiras que precisa criar com posse. É uma contradição, né, Vilã? Porque, em tese, ninguém quer pegar o Flamengo pela proa. Mas para o jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai sofrer menos. Eu acho. O Palmeiras não vai bater naquela parede da sua tentativa vertical, que aconteceu nas outras partidas, né? Principalmente contra o Botafogo. Eu acho que a partida contra o Botafogo foi a pior de todas. Contra o São Bento, podia até ter feito o resultado, 2 gols ali por milímetro, que foram anulados. Agora, contra o Botafogo, foi uma partida de assustar, porque é muito raro um adversário com tão menos condição que o Palmeiras fazer frente ao Palmeiras como o Botafogo fez no jogo. E isso, no período do Abel, não tem. É muito raro. Acho que por isso que o palmeirense ficou até assustado. O próprio São Bento no Allianz Parque. O Palmeiras, na estreia do Campeonato Paulista, se você pegar os números, até cria, até chega, mas nenhuma vai no gol. Uma bola vai no gol. Tirando os impedimentos. Quem equilibra o confronto é o Abel. Porque se a gente for analisar, o Palmeiras, quando vai rodar o elenco, mas não entra em campo. Entrado ali o Breno Lopes, um jogador que o torcedor do Palmeiras, óbvio, tem carinho por tudo que ele fez na final da Libertadores contra o Santos. Mas do lado do Flamengo, quando rodou o elenco contra o Nova Iguaçu, quem entrou foi o Everton Cebolinha. E jogando muito pelo lado esquerdo ali. E é um jogador que, se tiver bem fisicamente, com ritmo, com sequência, ele vai levar a rotação. Ele pode até conseguir uma vaga de titular. Então, hoje você tem uma diferença considerável nos dois elencos. Não dá para apagar isso. Eu acho que quem sempre conseguiu equilibrar, né, o duelo foi o Abel Ferreira. Eu acho que ele é o cara que tem a capacidade de tirar um coelho da cartola e equilibrar esse jogo. De favoritismo? Eu acho que 55% hoje pelo momento do Flamengo. É mesmo? 55% pro Flamengo. Assim? Eu acho. Professor? 60-40, acho que tá bom. Eu tô mais perto disso daí. Natália? 60-40. 60-40? Pelos momentos. Se não, 65-35. Se fosse a temporada passada, 50-50. Se fosse a temporada passada também. 50-50. Não, com Danilo e Scarpa. Sim, pra mim, 50-50. Era pau a pau. Eu acho que o jogo pode encaixar. Porque não é um Flamengo na sua versão completa ainda. Não, claro um novo técnico. É que a gente está analisando o momento, sem ser testado. Sim. É mais em cima dos valores individuais. Passando o meio de semana, as coisas acontecendo de uma outra forma, eu acredito que devam poupar alguns jogadores, né? Sim. Pensando na final. O Flamengo vai botar garotada para jogar. Não vai dar para analisar nada. O Palmeiras também deve poupar. Mas aí a gente volta aqui na segunda-feira falando desse jogo. Aí... É isso. Antes da gente dar uma olhadinha nas mensagens perder, hein? Dos fãs do esporte, reflexos para os dois lados. Porque na segunda-feira que vem, talvez a gente esteja falando que a torcida do Flamengo pichou os muros do Ninho do Urubu, da Gávea. Em caso de 1-0, gol contra. Então, mas depende do contexto do jogo. Se o Flamengo jogar com o seu time titular...
E o Vitor Pereira inventar a paçoca ali, inventou a fórmula do novo bolo. Aí o bicho pega pro lado dele, entendeu? Se for nesse contexto. Agora, no contexto de um jogo ali amarrado, de um jogo... Eu acho que não tem muita gritaria, não. Agora, se o Flamengo golear o Palmeiras... Se o Flamengo goleia um Palmeiras, aí o bicho goleada daí, pra goleada para qualquer lado. Aí é barulho. Eu acho que o Abel tem a chance de se consagrar, porque se acontecer isso que o Fernando falou, todos os louros vão ser do Abel, né? Ele continua fazendo mais. Com menos fez mais. Continua tirando mais com mas menos. Pode maquiar carências do elenco, pensando no longo prazo Mas já tem uma taça. Começa o ano com uma taça. É o ano mais desafiador do Abel, pelo que se apresenta agora nesse comecinho? Agora porque ele... Pelas peças perdidas. O sarrafo lá em cima. Pelo sarrafo tá... Esse Rafael Prats é engraçado, né? Quem ganhou? Palmeiras, Flamengo. É aquilo. Flamengo não vou dizer super favorito, que não, senão acaba desmerecendo o time do Palmeiras, que é um time muito forte. Perdeu 2 peças, óbvio, né? Titulares, mas é um elenco muito forte. E o principal cabeça disso tudo é o Abel Ferreira, né? Fora de campo. Flamengo, para mim, leva uma ligeira vantagem, né? 55% a 45%, porque de um ano para o outro, o Flamengo, vamos dizer assim, não perdeu peças importantes. O João Gomes, né? Peça importante não é. Só que antes do Flamengo perder ele, já veio o Gerson. Óbvio, seria bom os dois. Mas é aquilo, o Flamengo tem que fazer o caixa girar. A economia dentro do clube girar. Então, o Flamengo geralmente vem de jogadores novos que se destacam para poder manter as estrelas. E isso funciona dentro do Flamengo há bastante tempo, né? Desde que o Flamengo conseguiu aí manter um orçamento gigantesco, orçamento financeiro. É aquilo. O Palmeiras chega em um momento difícil. Apenas o seu 3º jogo na temporada, mas já chega um momento difícil, porque ali ele já prometeu o reforço e acaba não vindo. E o Flamengo chega num momento bom da temporada, óbvio, que nenhum dos 2 clubes vão chegar em alto nível. Só que aquilo, no meio da semana, essa semana, né, ainda tem um jogo antes da Supercopa, o Flamengo enfrenta o Bangu e o Palmeiras não sei nem quem enfrenta, e deve colocar reservas sub-20 por aí. E sábado, dia 28, às 4h30, se não me engano, no Mané Garrincha, vai ter o jogo. Óbvio, os 2 times chegam em um auge físico? Não. Início de temporada. Auge técnico? Também não. É início de temporada, mas pode sobressair em alguma jogadoria dos craques, né? Como o Veiga, o Dudu, o Arrascaeta, F. Ribeiro, Pedro, Gabigol, Gerson. Entendeu? Até o Hendrick também, vamos dizer, nessa história aí, né? Aquilo, vai ser maior jogaço. A gente chegou a ver na Supercopa do Brasil, o Flamengo ganhou em cima do Palmeiras, né? Foi em 2021. Acho que foi em 2021, se não me engano. Foi 2021. Foi o maior jogado, foi um dos primeiros jogos aí da temporada. Flamengo, Palmeiras e Flamengo ganhando os pênaltis, né? Que é aquela virada em cima do Palmeiras nos pênaltis. Defesa do Diego Alves, né? Aquele pênalti do Rodrigo cai no cantinho, sacramentou o título. E foi o maior jogaço. Isso tem tudo para se repetir agora, nesse dia 28 de janeiro aqui, né? Então, espero que seja um bom jogo e o Flamengo leve a melhor e seja campeão, né? E embarca para o Mundial tranquilamente com uma taça no bolso, né? Primeira taça do ano, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. E é isso aí. Tamo junto.